Boa tarde, meus queridos desavichados da trilha de tração e ideação, né? Todo mundo juntinho aqui hoje, né? Vou passar para vocês os próximos passos, tá bom? Acho que eu avancei muito. Estamos hoje, né, finalizando, né, os últimos eventos de inovação e dando início ao último ciclo, né, do projeto, né? O de ideação era para ser ontem, foi adiado, foi hoje mais cedo, né? E agora nós estamos dando início ao nosso preparatório para o Demo Day, né, com a queridíssima Laura Gugel, né? Próximo evento que a gente vai ter, pessoal, é a banca pré-Demo Day, tá bom? Onde a gente vai selecionar as 10 empresas finalistas, né? As 5 de tração e as 5 de ideação, né? O evento não vai ser um evento, na verdade, né? A gente vai fazer provavelmente online, 100%, né? O pessoal de ideação vai ser no dia 30 e o pessoal de tração no dia 31, certo? Está aqui presencial no Hub Salvador, mas muito provavelmente vai ser 100% online, certo? Vai ficar uma coisa mais equilibrada também para todo mundo. Né? As 10 finalistas elas vão passar por uma preparação, né, para o Demo Day, né, que vai ser durante o mês de agosto. Né? Vai ser 2 mentorias de 2 consultorias de 1 hora cada. Né? Vai ser agendada por vocês, né? Os consultores vão abrir a agenda, vai passar para vocês vão fazer esse agendamento. Né? O objetivo vai ser para refinar o pitch, né? Validar o modelo de negócio, preparar para o Demo Day e maximizar as chances de sucesso da startup. Tá bom, pessoal? E no dia 28 de agosto, a gente finaliza o nosso projeto, né, com o Demo Day, né, onde as 10 finalistas vão apresentar os seus pitches para a banca. Né? A banca ainda não está definida, mas a gente vai divulgar. Ainda temos quase 2 meses e meio, né, para o evento, então a gente vai ainda selecionar as pessoas e vamos divulgar para vocês. E o nosso objetivo é de já estar atrás, né, de captação de recursos para trazer as empresas para Salvador. Então, esse evento ele vai ser híbrido, tá bom? Mas as apresentações vão acontecer presencialmente no Hub Salvador. Então, todas as 10 empresas nós queremos trazer para cá, para Salvador. Se elas forem de Salvador, já vão estar aqui. Né? Se forem de outras cidades da Bahia, outros estados do Nordeste ou do Espírito Santo, né, que tem empresa. Espírito Santo não, de Minas Gerais, desculpa, Espírito Santo a gente não tem, mas de Minas Gerais a gente vai trazer para Salvador para participar do evento de forma presencial. Tá bom? E aí a gente vai dar, né, os prêmios que vocês já sabem, né? O mais importante aí são as 10 horas de mentoria gratuita, né, fornecida pela gente, né, com 10 horas extras, né? E os prêmios, né, pessoal, de ideação, R$15 mil para a primeira colocada, 10 mil para a segunda, 5 mil para a terceira, e tração, que é o maior prêmio para uma startup no Nordeste, que é R$110 mil para a primeira, 45 mil para a segunda e 25 mil para a terceira. Aqui não é o de hoje, desculpe. Mas assim, pessoal, estava falando até com o Trívio aqui, né? Com o Rodrigão. E está concorrido, viu? Principalmente a trilha de tração está concorrido. Então, vocês estão aí com a querida Laura fazendo mentoria, então joguem duro, porque esse prêmio aí vai ser. Vai voltar o ringue ali, né, Laura? Ver se é um palco. Aqui pra cá, né? Eu tô chateada. Chateada porque vocês aí, até quando tá frio, tá quente. Aqui tá só frio e chovendo mesmo. Tá um pouco depressivo. Oxi, você não mora aqui em Salvador? Vou. Tudo que já tava de maracuja já aqui. Vou. Calma, se acalma, tô chegando. Tô chegando. Mas, enfim, só... Depois a gente está cansado dela, as pessoas ficaram você presencialmente. Eu também achei que você estaria presencial aqui hoje. Acho um absurdo isso, iludindo as pessoas. Ninguém acredita quando eu falo que eu vou mudar para Salvador, então agora vocês vão ver o que é Salvador sem mim, entendeu? Mas, brincadeiras à parte, aí faço minhas palavras do André. Agendem as mentorias, os acompanhamentos, as consultorias de vocês todos. Aproveitem essa reta final, principalmente, que agora é a hora do sprint, é hora de aproveitar, de trazer os últimos números, fazer as últimas melhorias e treinar o pitch de vocês, que vem aí.
Então, vamos nessa. Drezão, eu posso começar, Drezão? Pode começar, Laura. Partimos. Jogue duro. Oh. Eu não vou te apresentar porque você já dispensa apresentações, né? Todo mundo já te conhece, né? O povo já não me aguenta. Não me aguentam mais. Mas vamos lá. Me digam se está certinho, só para a gente seguir aqui. Ah, tem uma boba alegre na tela. Ah, sou eu. Boa. Tire Estamos ela aqui? de destaque para aumentar para tudo, senão ela fica os dois grandes. Boa. Aí. Ótimo, Então, Laura. boa. Então, Pode vamos fechar lá. o Se vocês quiserem falar, vocês. Gente, primeira coisa, vamos fazer alguns combinados aqui. Então, dúvidas, questões ali. De início, eu vou pedir que vocês coloquem no chat para depois a gente poder conversar melhor ali, já com o áudio aberto, só para a gente ir filtrando as dúvidas que vocês tiverem. Eu não vou me apresentar de novo, apenas aí alguns que eu ainda não tive a honra de conhecer. Sou Laura Gurgel, sou uma das gestoras aqui do Desaveste. Então, fale comigo se você precisar de alguma coisa. Para além disso, vou contar para vocês sobre como fazer um pitch de responsa, como a gente fala aqui em São Paulo, ou seja, um pitch que entregue aquilo que a gente precisa mostrar para quem está nos avaliando, para quem está na nossa banca ali, ou enfim, numa conversa, numa reunião, e que a gente consiga ter melhores resultados a partir destas interações, a partir desta apresentação. Sei que muitos de vocês já estão com boa parte dos pitches ali na ponta da língua, já estão preparados, mas aqui o grande ponto é trazer insights para vocês sobre as melhores práticas, sobre coisas que vocês podem trazer para o pitch de vocês, de repente alguma coisa que ficou ali esquecida que não devia estar, né? Aquela coisa que vocês já sabem. Sei também que muitos de vocês têm excelentes dados sobre os projetos de vocês, então aqueles que já têm essas informações, Jo mais aí, a Nilza, a nossa querida amiga, já trouxe, inclusive na nossa conversa anterior, uma série de informações, ou seja, está tudo na ponta da língua e bem guardado na cabeça, é um pouco nesse caminho ali da gente ir trazendo isso. Então, vamos a eles, né? Um guia prático ali para a gente poder construir os nossos discursos. Como prometi, não vou me apresentar a vocês de novo. Quem tiver curioso vai ser obrigado a rever a nossa palestra e pausar bem neste momento. Vai ser incrível. É uma atividade interativa ali para vocês, né? Mas, brincadeiras à parte, e eu sei que parece muito básico, mas eu acho que a gente tem que começar do começo. Né? Então, o conceito de pitch, de onde vem esse conceito, para que serve, o que come, onde vive, aquelas coisas todas. Bom, pitch vem de elevator speech, ou seja, é o discurso de elevador. É aquele discurso que você faz quando você está ali numa situação, no caso aqui, né, do nosso conceito, você está no elevador, você entra nesse elevador e tem ali alguém, né, que é importante, seja um executivo, seja uma representante de grande empresa, enfim, aquela pessoa que pode levar o teu projeto, levar a tua startup, a tua empresa para outro nível. Eu sou um pouco mais chata com essas coisas, eu acho que esse negócio de elevador não funciona, entendeu? O pitch de 30 segundos é coisa de Startup Weekend, ou você vai falar o seu slogan, não dá muito para gerar conexão. Então, mané elevador, eu gosto mesmo do beisebol, né? Por quê? Porque, para quem não sabe, e aí, obviamente, ninguém aqui é obrigado a saber, porque estamos no país do futebol e não do beisebol, a gente tem o arremessador da bola ali, que é o pitcher, que é quem faz o pitch. E ele vai lançar aquela bola, que aqui a gente pode entender como aquela solução, aquela oportunidade, em direção a uma plateia que vai poder agarrar aquilo, né, trazer para si, agarrar aquela ideia, aquela oportunidade, deixar passar ou rebater, no sentido de discutir, de trazer outros pontos para a mesa, para que a gente dê continuidade nesse processo. E aí, eu gosto muito desse conceito, porque ele não só transmite a velocidade do pitch, mas ele traz toda aquela situação completa, né? Tá todo mundo na arena, tá todo mundo participando ativamente daquele momento. E aí, eu sei que algumas pessoas aqui, principalmente Nilza, que eu já encontrei de outros carnavais, né? Nós já nos encontramos em outras situações, inclusive de Demo Days antes.
já tem um pouco mais de experiência, já sabem, mas muita gente acha, tem ali no fundo da cabeça, de que fazer o pitch é um grande segredo, né? As pessoas acham que é aquele feitiço ali que a gente vai lançar na pessoa que está ouvindo e vai convencê-la a nos entregar uma mala repleta de dinheiro. Milhares de dólares, muita alegria, muita grana para gastar, bora comprar uma casa na Disney, né? Hoje é dia de maldade, aquelas coisas assim. Mas a verdade é que assim, o grande feitiço é uma ilusão, né? Não é exatamente a verdade. Tem gente que acha que tem uma fórmula pronta para fazer um pitch. Existe ali uma receitinha de bolo. Isso acontece porque, principalmente quando a gente está ingressando ali, colocando a ponta do pé dentro dessa piscina que a gente chama de ecossistema, de empreender, de desenvolver coisas, de criar, a gente muitas vezes se ilude um pouco, mas com base em coisas que a gente vê na mídia, né? O que eu quero dizer com isso? Eu tenho certeza aqui que alguns de vocês têm plena consciência do que está fazendo, no sentido de que vou criar uma solução, quero de fato enxergar e endereçar um problema, quero mudar vidas, quero fazer impacto, quero uma série de coisas. Ainda assim, temos de lembrar de que a mídia, principalmente nos últimos 5 ou 6 anos, acho que posso dizer que isso se agravou um pouco nesse período, já vinha de antes, mas se tornou mais profundo. Os rapazes ali, Davizinho e André, também podem. Eu chamo ele de Davizinho, mas ele tem quase 2 metros de altura, eu acho fantástico, eu adoro a ironia. Mas o grande ponto aqui os dois devem ter visto isso, acompanhado isso um pouco também. A mídia propaga muito a ilusão de que dois ou três carinhas ali, dois ou três jovens se juntaram um dia, depois de muito pensar, e de, sei lá, chutar uma pedra, e pensaram numa solução incrível, e aí no dia seguinte um investidor viu a solução deles, e aí colocou 10 milhões de dólares, e foi incrível. E isso acontece porque a mídia vai sempre alardear aquilo que vende, e o que vende são unicórnios. Quando a gente fala sobre os unicórnios, a gente está falando aqui essencialmente sobre aquelas empresas que atingem um valor de mercado superior a 1 bilhão de dólares. A gente tem vários no mundo, já passamos de 500 unicórnios no planeta. No Brasil, a gente está, salvo engano, posso estar equivocada, muito perto de 30. Se a gente não bateu 30, a gente está com um pouquinho mais do que isso. Então, para exemplificar para vocês entenderem um pouco o porte do que a gente está falando. Unicórnios brasileiros, 99, iFood, Gympass, que agora se chama Well Hub, Alog, Daqui, que depois sofreu um downgrade aí já não é mais, mas Arco Educação, Wildlife Studios, quando a gente fala de videogame, PagBank, se eu não me engano, o Nubank, enfim, né? A gente tem uma série ali de exemplos, lembrando que a grande maioria sim está concentrada no universo das fintechs, porque é onde, enfim, começou essa primeira revolução ali, tinha muito espaço para inovar, ainda tem muita coisa para explorar, e é onde o dinheiro mora, se a gente for ser bastante honesto, e a gente começa a ter essa visão, né? Muitos jovens com os quais eu interajo no meu dia a dia, ali, seja como professora, seja dentro de programas de ideação, principalmente, ali bem Startup Weekend, coisas bem comecinho, tem a visão de que eles vão ali com o seu coletinho Stanley, no seu coletinho Puff, seu copinho Stanley, seu patinete, sua tablet, vão entrar na sala e vão sair de lá com 4 malas de dinheiro, vai ser incrível. É por causa disso. Como vocês já sabem da verdade, né, eu acho importante a gente sempre lembrar que o pitch é sobre contar uma história. A história de quem tem aquela dor que vocês resolvem, a história de como vocês tiveram essa ideia, a história de como vocês chegaram onde vocês estão e a história de como vocês pretendem chegar aonde vocês sonham chegar. Então, eu sei de alguns casos aqui, por exemplo, sabemos de Amanda com Marargila aqui, querendo levar isso para as pessoas, né? Levar seus produtos para as pessoas, fazer com que o autocuidado passe a ser algo que seja comum às pessoas, como um grupo. A gente tem aqui Nilza querendo revolucionar a questão dos curativos ali, para quem usa sonda, para evitar que essas pessoas sofram mais, né? Justamente trazer mais qualidade de vida, mais tranquilidade para as famílias também.
dessas pessoas. A gente tem o Guilherme com soluções para contadores, sobreviveu aí ao período de declaração de imposto de renda, é um guerreiro. Temos muitas soluções aqui. Queremos ouvir estas histórias. Queremos saber como foi que vocês tiveram esse insight. Queremos saber o que inspirou vocês. E onde vocês, como vocês desenvolveram essa solução, onde vocês estão agora e para onde vocês estão mirando. Então, a gente pode usar de uma certa estrutura, né, de alguns pontos em comum, a grande maioria dos pitches. O que eu trago aqui para vocês é uma sugestão de organização desses tópicos, eles não são fixos, eles não são travados aqui. São coisas que são interessantes que vocês tenham no pitch de vocês, na ordem que entenderem como mais fluida, na ordem que entenderem como é que funciona melhor. O que eu estou trazendo para vocês é a ordem mais recorrente dentro daqueles pitches que nós sabemos que são considerados pitches de sucesso. Tá? Então, não se prendam vamos dizer assim, detalhes sórdidos, vamos dizer assim, mas, por favor, não desconsiderem por completo a estrutura que está sendo trazida para vocês e os itens que vão ser apresentados. Então, do começo. Aliás, vamos à pergunta. Está todo mundo bem até aqui? Vocês estão me acompanhando? Dormiram, sofreram? Tem gente já traumatizada? Como é que está isso? Está aqui atenta, Laura. Boa. Tudo bem, Laura? Maravilha. A pergunta se está tudo bem, foi. Estão falando no chat aí. Ótimo. Então, beleza. Então, vamos passar para esse momento da estrutura. O que é altamente recomendável? É começar se apresentando. Ah, Laura, mas todo mundo da Zavest já me conhece. Sim, mas a banca não te conhece. O que significa que é preciso gerar um certo contexto. Então, se apresentem, digam o nome de vocês, digam a startup que vocês representam e digam ali, caso tenham, claro, uma frase de impacto. Pode ser um número importante em relação, por exemplo, ao problema que vocês identificaram, pode ser o slogan de vocês, pode ser uma afirmação de propósito de vocês. Por quê? É dado, conhecido, sabido e estudado, que nos primeiros 7 segundos de um discurso, principalmente quando a gente fala de um pitch, que é um discurso mais curto, é o tempo que a gente tem para convencer as pessoas e também para que elas decidam nos ouvir. 7 segundos. Se os primeiros 7 segundos da sua apresentação forem muito confusos ou forem extremamente desconexos com o que está acontecendo, é bem provável que nos 20 segundos subsequentes alguém pegue o celular para ler o WhatsApp. Então, lembrem-se que esse é o momento de prender estas pessoas. Tragam dados impactantes, tragam o slogan de vocês, falem sobre a mudança que vocês querem ver no mundo. E aí, a gente passa para um momento que é importante, que é onde a gente vai fazer essa conexão, vai trazer a situação, o problema para a mesa. É um momento legal para a gente dizer quantas pessoas são atingidas por aquele problema, quanto custa resolver aquele problema da forma como ele é resolvido hoje, o que nos traz embasamento para dizer como fazemos melhor. É falar sobre as consequências de não endereçar essa questão. O que acontece se a gente não fizer nada para resolver as coisas continuarem como estão? Elas vão se agravar? Elas vão continuar iguais? Ok, mas continuando da maneira como elas estão, a gente já tem um problema. E por aí seguimos. Aqui, gente, é a hora de fazer drama. O que eu quero dizer com drama aqui? Não é o drama desmedido, aquele drama que a gente fala que é o drama das novelas mexicanas, né? De, meu Deus, eu espetei o meu dedo e eu vou morrer. Não, não é assim. Esse drama, ele é um lugar de transformar estes dados em informações para esses clientes, mas que os toquem de alguma forma, que faça com que essas pessoas que estão te ouvindo, de alguma maneira, se conectem com este tema, mesmo que não seja uma dor dela, uma dor própria. Como que eu faço isso? Eu vou trazer os dados de mercado e as consequências de não endereçar essa questão e vou mostrar sobre várias óticas. Lembrem-se, o pitch
é uma briga constante entre razões e emoções. Ah lá, começou de novo a gente trazendo bandas emo aqui, volta à década de 90 para vocês. O que eu quero dizer com isso? Se eu não te pego, porque isso é um problema que afeta as pessoas e que pode mudar a vida delas para pior ou para melhor, enfim, né, nesse sentido, eu preciso te pegar pelo bolso. Eu preciso te pegar pela eficiência. Eu preciso, de alguma maneira, acertar onde dói. Então, se você não é uma pessoa que está movido porque isso pode afetar as pessoas, a sociedade, a cidade, o que quer que seja, você provavelmente vai estar movido por isso, porque isso aqui faz a diferença no seu bolso. Você está deixando de ganhar dinheiro, você está gastando mais dinheiro, enfim, o que quer que seja neste sentido. Então, tragam isso sobre várias óticas diferentes. Entende? O lado do comprador, o lado do cliente, o lado da pessoa que vai ser beneficiada, e por aí vamos pensando nisso tudo. A cadeia, por que não? E aí vocês se mostram como a solução. Olha aqui, eu pintei esse cenário tenebroso aqui, de muita coisa errada, ruim, consequências nocivas, um cenário que a gente não quer ver mesmo, e eu estou te dizendo que o mundo pode ser melhor comigo. Então, vocês se mostram, se posicionam como a solução, né? O que a gente faz aqui? A gente mostra imagens do nosso protótipo, a gente mostra as telas, a gente põe fotos dos produtos para quem está lidando com produtos físicos, sejam hardwares, sejam produtos mesmo ali, né? Como o caso da Mandinha com a Mara Argila, por exemplo, ou da Nilza com os curativos. Vamos tangibilizar isso para as pessoas. Então, foto, a Nilza sempre leva a bonequinha ali para mostrar como funciona. Então, é um pouco nesse caminho, tá? Para que as pessoas compreendam melhor o que vocês entregam como solução. E aí, é a hora de mostrar que sim, eu sei que existem concorrentes diretos ou indiretos, né? Porque às vezes a gente tem os dois. E eu não só sei como eu tenho diferenciais. O que me torna único traga aqui os seus diferenciais. E quando vocês forem fazer a comparação entre vocês e os concorrentes, é preciso mostrar e deixar muito nítido para todo mundo ali que vocês têm plena consciência de quem são e o que fazem. Que a gente só consegue saber do porquê que a gente é diferente se a gente sabe como o outro é, certo? Então, a gente vai neste lugar. Ai, mas eu não quero, eu não posso citar concorrente. Pode e deve. O que você não pode fazer no seu pitch é falar mal do teu concorrente. O pitch é uma grande dança de palavras, gente. Falar mal do seu concorrente, em especial se ele estiver ali na plateia, vai gerar um climão terrível. Mas dizer e reconhecer que você sabe quem ele é, que você sabe o que ele faz e mostrar o que você faz de melhor, na verdade, está agregando para você. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um concorrente direto do iFood. Aí eu criei aqui o iPhone. Meu principal concorrente é o iFood, sim, mas a minha diferença entre o iFood e eu, a principal diferença, é que eu tenho uma experiência assim, assim, assado para o meu cliente. Eu cobro mais barato, eu sou mais rápido, eu sou melhor. Enfim, perceba, eu estou falando que eu tenho um concorrente, eu estou mostrando que ele não é tão bom quanto eu, e estou dizendo o que é que como eu o supero. Por que que a gente faz assim? Para não correr o risco de falar uma bobagem sobre o concorrente e para não dividir o holofote com quem não merece estar no palco com você. Quanto mais eu falo mal de alguém, mais curioso as outras pessoas ficam para saber sobre essa pessoa. Quanto mais eu digo, olha, eu faço melhor que tal pessoa, mais as pessoas querem saber sobre mim, porque é sobre mim. Entende? Então, lembrem-se, falar que o amigo é feio não te torna bonito, falar que o concorrente é burro não te torna esperto, falar que ele é lento não te torna rápido. Mas você pode ser mais rápido que ele. Além de evitar o climão, de evitar conflitos, de chamar atenção para outra pessoa, você passa o quê? De pessoa classuda. Usem isso a favor de vocês. Um outro ponto que a gente tem aqui é falar sobre estratégia. Oi? Eu tenho uma pergunta. Pergunte. E quando um dos seus diferenciais também é a sua história, é quem faz a empresa, quem faz os produtos,
Como é que eu coloco isso no pitch? Que um dos seus principais diferenciais é que você gera impacto. Então, olha, eu sei que tem outras marcas que fazem produtos similares aos meus. No entanto, nem todas elas, ou caso você saiba, né? Se você tiver um pouco mais, você com certeza tem um pouco mais de certeza, mais estofo para falar, nenhuma delas gera impacto, porque na minha cadeia produtiva é assim, 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 assado. Pronto, você já tirou o cara da frente, entendeu? Fez sentido? Sim. Boa. Quando vocês são startups de impacto, empresas que focam ali em impacto social, impacto ambiental, qualquer impacto, vamos dizer assim, né? Estão endereçando qualquer uma dessas questões, é importante vocês trazerem isso à tona. E se isso for um diferencial, é perfeito. Porque a gente tem um entendimento melhor do que vocês estão fazendo, de qual é a mudança que vocês podem provocar no mundo. Ajudou? Ajudou. Obrigada. Mas, nada. Bora lá. E aí, uma outra coisa que a gente vai querer saber de vocês. É legal vocês criarem um super produto para resolver um grande problema, né? Vocês são diferentes dos seus concorrentes. Maravilhoso. E como é que o mercado fica sabendo de vocês? Como que vocês estimulam as vendas? Como que vocês espalham a solução de vocês? É um sistema de indicação? É um sistema de descontos? É um boca a boca? Marketing direto? Ou não? Freemium, 3 meses grátis? Ou facilitação de pagamento? Como é que vocês fazem para fazer o mercado saber quem vocês são? Ok? E aí sejam, espera só um pouquinho, sejam campanhas, sejam novos produtos, sejam sistema de indicações, seja por CS, né, ou seja, sucesso do cliente, seja por um processo de revenda de pontos de distribuição. Como é que... Oi? Desculpa, o microfone abriu. Ah, não, tá tudo bem. É só porque eu achei que era alguém com dúvida. Mas a gente quer saber esse passo a passo, porque não adianta você ter um super produto legal e não espalhar ele, né? Não vender. Sentar em cima do produto e ficar, olha, eu tenho um produto incrível, e esperar as pessoas virem. Isso faz muita diferença. Não só para um investidor que pode estar de olho no teu negócio, mas para um potencial parceiro, um potencial sócio, um potencial cliente. Eu quero entender como é que você pretende criar um grupo de pessoas que efetivamente façam uso da tua plataforma para que eu, tua plataforma, teu produto, que seja, para que eu não só não me sinta sozinho, o ser humano detesta se sentir sozinho, ele gosta da solitude, ele não gosta da solidão, mas, ao mesmo tempo, para que eu possa ter um referencial de outros usuários, ter a percepção de que eu não estou sozinha no mundo, testando uma coisa que eu nem sei se vai dar certo, apostando em algo que pode não funcionar. Beleza? E aí, contem o modelo de negócios de vocês. Rápido como tirar um band-aid. Rápido como usar, não é propaganda, não é publi, mas usar Mister Músculo para limpar a gordura de sua cozinha numa tarde fria de quinta-feira, né? De junho. Como é que você ganha dinheiro? Rápido e fácil. Sou uma plataforma B2B2C, sou B2G, sou um SaaS, sou um marketplace. Qual é o modelo de monetização que você usa aqui? Quando nós estamos falando de modelo de negócios, de como ganhar dinheiro, a gente jamais vai colar o nosso Business Model Canvas, o nosso Canva de modelo de negócios na tela, né? Eu sei que vocês sabem disso, eu sei que aqui está todo mundo calejado já, mas é importante a gente afirmar o óbvio às vezes, a título de proteção dos bons pitches que nós teremos aqui, porque esta pré-banca eu já sei que, né, vai ser dura para os nossos avaliadores. Ainda bem, eu quero mais aqueles que tenham trabalho, tá certo?
Boa. E trazendo isso, a gente já passa também para a nossa jornada, para a nossa trajetória, né? Como que foi isso tudo para nós e como será para nós no futuro? Como eu disse, a gente está contando a história aqui. Então, tragam ali, dentro do momento de vocês, né, de onde vocês vieram, quais foram os principais pontos ou quais foram as principais conquistas, ou quais foram os grandes marcos na história de vocês que permitiram que vocês chegassem até aqui. Eu sei de empreendedores aqui que têm marcos maravilhosos para contar, extremamente relevantes, e que devem estar no pitch. Então, é trazer isso, olha, um ano atrás eu ganhei tal prêmio, eu participei de tal aceleração, não esqueçam de falar do Desaveste, porque nós somos incríveis, eu participei de determinadas iniciativas, eu atingi meus primeiros 1.000 clientes, eu criei um novo produto, eu assim, assim, assim. E aí você está contando sobre o seu momento, né? Vindo aí desde o começo do pitch, e você vai fazer essa virada. Quais são os próximos passos pelos quais você pretende passar? Então, eu estou aqui agora, daqui a 6 meses eu pretendo lançar uma versão melhorada do meu produto, da minha solução. Daqui a 1 ano, talvez eu vá para outro mercado, seja outro país, seja outro segmento. Daqui a X tempo vai acontecer determinada coisa, e assim vamos, para trazer para quem está nos ouvindo uma visão adequada de futuro, para que quem está nos ouvindo entenda a visão da equipe, entenda vocês como um time, né, ou como uma empresa que tem já um objetivo. A gente entender, e agora eu posso falar como investidora, a gente sempre quer entender para onde vocês estão mirando, porque se para a gente faz sentido também, a gente consegue embarcar junto. E a gente consegue fazer com que vocês sejam mais bem-sucedidos. A gente entende se a gente consegue ajudar ou não, seja com nossos próprios contatos e com o nosso conhecimento, seja com conexões que possam fazer sentido para vocês. Então, tragam isso para a mesa, é importante, né? O passo seguinte é falar da nossa equipe. Quem está fazendo com você? Não precisa ser sócio. Quem são colaboradores? Quem são os advisors, conselheiros de vocês? Quem são aquelas pessoas que estão juntos, que estão ajudando vocês nesses desenvolvimentos? Certo? Aqui, a gente não precisa, por exemplo, de um currículo aprofundado. Eu não quero saber se tem PhD na equipe. Ter PhD é legal, mas, sabe? Eu quero saber quem está ocupando qual cadeira. Eu quero saber, por exemplo, se na minha startup, que sou eu, o André e o Davi, que o André vai ocupar a posição de gestor de operações, de chefe de operações, porque ele tem determinado conhecimento. Que o Davi vai ocupar provavelmente ali a posição de CMO, vai cuidar do marketing, da comunicação, que não sei quem. É isso que a gente quer saber, tá? O passo seguinte aqui. Oi? Vai ser lindo. Nossa, eu não entendi, desculpa. E Ed vai ser lindo. Vai ser. Ai, não acredito, seu maravilhoso. Olá! Olá, pessoal. Cheguei em Vitória. Ed me pegou no pulo. Vou ter que mudar de Peguei. assunto agora. Louca. Seja bem-vindo, meu amigo. Tá arrasando, gata. Pode continuar. Beijo. Valeu. Boa. Aqui, gente, a gente vai separar em alguns pontos. Primeiro, quem tem pedido de investimento para fazer? A partir daqui, me conta quanto dinheiro será necessário, qual é a parte que vocês estão dispostos a abrir mão para os investidores e o que é que vocês vão fazer com esse dinheiro. Quem aqui está numa fase, por exemplo, de ideação, que quer atrair essas pessoas ou quer começar a ser visto, pode dizer, por exemplo, quais são os próximos grandes marcos ali e como que vocês pretendem chegar neles. Se precisa de investimento, traz também. Só garantam, por favor, que os investimentos pedidos fazem sentido com o momento em que vocês estão e com o valor das vossas empresas, tá? Lembre-se ali, quem tem patente, fala sobre patente tendo sido pedido, tendo sido já garantida essa patente.
Quem trabalha, por exemplo, com um produto, pode falar sobre estoque, pode falar sobre registro de marca, importante. Tragam essas informações que é para a gente ter uma visão geral da empresa. E terminem os discursos de vocês com um chamado para a ação. Ou seja, como que a gente... Se eu estou ouvindo vocês, eu quero investir, eu quero comprar, eu quero participar, eu quero ajudar, como que eu chego em vocês? É aquela hora que a gente termina com vamos juntos, acesse, compre já, bora mudar o mundo. Todos aqueles chamados que mostram para as pessoas qual é o próximo passo, caso elas estejam engajadas na nossa causa, caso elas estejam ali dispostas a vir conosco. Todo mundo bem até aqui? Todos tranquilos? Todos felizes? Todos vivos? Tudo beleza. Deixa eu fazer uma pergunta. Rodrigo, eu quero fazer uma pergunta aqui, presencial. Agora, uma dúvida em relação à questão da equipe, né? Você falou que era importante a gente definir ali os cargos, as pessoas que estariam envolvidas. E no caso de uma startup, um negócio que ainda está nesse processo de formação, que ainda não tem esses cargos dessas pessoas definidas, como é que a gente pode apresentar isso? Você já tem as pessoas, você ainda não definiu os cargos, é isso? Ou você não tem as pessoas e você já tem os cargos? Não, eu não tenho as pessoas. Você pode colocar, e muitos empreendedores fazem isso, coloca como se fosse só, sabe um avatarzinho de um bonequinho ou alguma coisa assim? E coloca lá, vaga em aberto, coloca ou buscando, coisa assim, e embaixo qual é a posição que está disponível. Certo. Ou você pode simplesmente falar, olha, no momento a equipe é essa e nós temos em aberto tantos espaços. Pronto. Não precisa aprofundar, não é um grande, como é que eu posso dizer, convite ali a que as pessoas te indiquem naquele momento, não é um processo seletivo. No entanto, você pode chamar a Vitória para te ajudar a trabalhar nisso. Fica a dica ali. Né? Não sei. Laura, Nilza está com a mão levantada. Ah, e ela trocou de identidade, agora ela se assumiu como Nilza, de fato. Boa tarde, pessoal. Diga, minha maravilhosa. Eu estava em outra aula com outro chat no celular. Eu gostaria de saber os minutos que você ainda não revelou para a gente. Quanto tempo vai ser? 1 hora para cada startup, é? Ah, não é assim também, Nilza. O André tem essa informação. A gente ainda está ajustando alguns detalhes, principalmente quando a gente fala sobre o tempo de interação com a banca. André, você quer falar? Ou sigo o Joe? Não, porque aqui, porra, 1 hora de pitch. Você acha? Um palestrão. Quer matar nós. A banca vai morar É no uma imersão. Mas deve ficar entre 4 e 5 minutos. Mas deve ficar nessa base aí. Eu conheço a senhora Nilza há um bom tempo para dizer que ela vai tirar de letra em 4 a 5 minutos. Sei do seu passado, dona Nilza, estava lá. Tem outra pessoa aí, Laura. Aqui com o nome Luciana. Luciana, fala comigo. Luiz. Oi, boa tarde. A minha dúvida é em relação também à equipe, né? Minha equipe é bem enxuta, eu acho que isso é uma qualidade, mas porque eu uso muito as revendas, né? Os nossos parceiros de negócios, né? Então, que realmente atende e aplica os produtos, né? Nós trabalhamos com produtos físicos, são através de soluções, né? Que nós desenvolvemos, mas quem vai até a sua casa é a nossa equipe, no caso, assim, não é terceirizado, mas é equipe treinada e capacitada para a mão de obra. Eles entram em equipe ou eu somente falo como é a minha estrutura de execução? Isso, assim, se são pessoas... Vou simplificar muito, tá? Mas se são pessoas que elas estão, por exemplo, elas são remuneradas São empresas, digamos assim, são empresas. Calma, vou chegar lá. Tá. Se são pessoas, por exemplo, que são
colaboradores diretos da sua empresa, você coloca ali. Sendo fornecedores, acho que a gente pode até encarar dessa forma, né? São pessoas que estão ali dentro da tua operação, fazendo parte dela para você, e ó, trazendo mais valor para que você entregue aquilo que você promete, vamos dizer assim, elas fazem parte, é bem como você falou, elas fazem parte da tua estrutura, mas elas não são tuas colaboradoras. Então você precisa dizer que existe. Você pode falar isso de uma maneira bem suave, vamos dizer assim, olha, nós temos aqui uma rede de parceiros, assim, 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 e segue, não precisa se aprofundar nisso. Por quê? Porque isso vai consumir muito tempo do seu pitch, se você for se aprofundar, então você não consegue trazer outros aspectos importantes. E isso pode se tornar uma boa pergunta que você vai responder com muita confiança. Então, estrategicamente falando, é até bom você não aprofundar nisso. Traz a informação por alto e larga. Ok. Mas na parte da tua estrutura mesmo. Obrigada. Boa. Vamos falar, então, sobre estratégia do pitch. Temos lá? algumas... Oi, Oi. Ana, Diz. saber quais são os critérios que que a banca vai avaliar, né? Porque normalmente tem alguns critérios, tipo, pensando no rentabilidade do negócio, escalabilidade do negócio, pensando na história, no impacto social, quais serão os critérios avaliados para que, a partir disso, a gente também consiga focar em algumas partes do pitch, né? Uhum. Tem uma série de coisas ali. Enfim, temos os critérios. O André pode até me ajudar a passar para não deixar esquecer nenhum. Que todos eles vão avaliar, que nós vamos orientá-los para que eles observem e vão ter os critérios que são subjetivos de cada um, né? Óbvio. Isso vai mudar de pessoa para pessoa. O que a gente recomenda ali que os nossos jurados observem? Inovação, potencial de crescimento, principalmente para quem está na atração, o potencial de ganho de escala, né? Com o pessoal de ideação, a gente vai muito mais para a capacidade de execução, que está sendo mostrada ali para processos de validação, para o momento em que cada um está. É evidente que a questão de endereçar problemas que façam sentido dentro do processo como um todo. Então, a gente está falando aqui sobre coisas que resolvem dores. Nenhum de vocês aqui está gerando uma necessidade nova que não existe. Todos vocês, de fato, estão tentando resolver questões que são importantes e são do dia a dia. Eu acho que eu estou esquecendo alguma coisa. Muita informação na minha cabecinha. Ed, André, Davizíssimo, estou esquecendo de alguma Oi. coisa. Me ajudem. Ela tá, os critérios foram inovação, potencial de crescimento, capacidade de execução. Você tinha falado outra palavra, mas que resumir problemas que façam sentido. E acho que ela está pensando, falando que pode ser ter mais algum outro critério. Não, eu tô pensando mesmo. Inovação, potencial de crescimento. Vou botar lá no chat. Não, eu perguntei quais seriam os critérios que seriam avaliados pela banca. Ela falou que tem alguns que ele vai sugerir, né? Mas que vai ter critérios também dos próprios avaliadores, né? Do que vão ser subjetivos. Então, dentro do que pode ser pedido no programa, fala sobre se a startup tem inovação, tem potencial de crescimento, tem capacidade de execução, o valor que faz sentido, e aí ela estava olhando ali para ver se está faltando mais alguma coisa. Eu também estou impossibilitado de procurar aqui o arquivo que está aberto. Boas? Oi? Pode. Resolvemos? Sim. Show. Então, seguimos aqui. Vou trazer dicas para você. Tem uma mão levantada. Luciana, tem mais alguma dúvida? Não, tranquilo. Boa. Vou baixar a mão. Não, tá tudo bem. É só para garantir que a gente não te pulou ali, não te deixou com dúvidas na cabeça. Então, seguimos. Algumas dicas para vocês quando a gente fala de estratégia de oratória no pitch. Por quê? Porque esses pontos são pontos sensíveis que vão potencializar os discursos de vocês, tá? Principalmente para os tímidos, principalmente para aqueles que ainda estão ali no processo de desenvolvimento, de encontrar a própria voz, né? Sabendo dos critérios e
dos objetivos de vocês, a gente consegue definir, primeiro, o nosso público-alvo, ou seja, qual é o melhor palco para a gente aparecer, e no lado contrário, sabendo quem estará lá, a gente também consegue adequar a nossa linguagem. Né? O que acontece aqui? Não adianta eu querer discutir tecnicamente com pessoas que não são, que são mais leigas em determinado setor, em determinado segmento. Por exemplo, a Amanda trabalha ali, né? Está bem focada na questão do wellness, né? Na questão do bem-estar e de tudo mais. Não adianta ela querer usar termos técnicos do segmento comigo, que não sou da área. Então, o seu discurso precisa ser um pouco mais didático nesse sentido. O grande ponto aqui esse discurso não pode ser didático demais a ponto de você investir muito tempo me explicando e pouco tempo me convencendo. Então, a gente tem que ir entendendo ali um pouco melhor sobre essas coisas todas. A partir do momento que a gente tem uma ideia de que público está ali, a gente escolhe as nossas palavras e a gente comunica o nosso objetivo de um jeito muito melhor. Preciso que vocês tenham clareza do que vocês querem com os pitches de vocês. Sempre. Seja no contexto do Desaveste, seja no contexto da vida de vocês. É preciso que vocês tenham clareza, porque isso molda o discurso, e um discurso adequado para a pessoa certa tem muito mais efeito do que qualquer discurso para qualquer pessoa. A partir daí, cuidem o tempo. Né? Nós damos para vocês um tempo ali, como o André bem comentou, de 4 a 5 minutos por discurso, para que vocês façam ali as defesas de vocês, vamos dizer assim. Vocês tragam os pitches de vocês. Por que é igual para todo mundo? Porque é o único jeito que a gente tem de dar condições iguais para todos. É a única forma que a gente tem de nivelar, seja a qualidade de apresentação, seja tempo, a qualidade do próprio apresentador. Algumas pessoas sobem ali, é tudo showman, é uma loucura, né? É um verdadeiro caos. Vocês sabem muito bem disso. Mas o ponto é dar as mesmas condições a todos. Laura, o que acontece se faltar tempo? Estourei o tempo. Nós vamos mutar o seu microfone, nós vamos te interromper e você não vai continuar com o seu discurso. Parou ali. É o tempo que tinha, foi o tempo que falou. Laura, mas sobrou tempo. Se sobrou tempo, provavelmente você esqueceu de falar alguma coisa importante. Então, vamos ali cuidar e atentar, revisem isso, deem uma olhada, vejam o que vocês acham que pode agregar para poder fazer com que esse discurso caiba no tempo. Usem o tempo a favor de vocês. Ele não é seu inimigo. Ele é aquilo que faz com que você entenda o que é prioridade. Ok? Muito bem. Para além disso, coloquem nos discursos de vocês o que é necessário, somente o necessário. Eu sei que os 30 a mais estão tudo cantando a musiquinha do filme. Tá tudo certo, guardem isso na mente de vocês. É bom. Mas o grande ponto aqui, gente, não adianta ficar enfeitando o pitch só para encher o tempo. Sabe quando você estava sei lá, na escola, ou estava fazendo alguma atividade que pediu para você escrever alguma coisa, e aí tinha que ter 2 páginas e fazer a letra bem grande para escrever menos? Não cola no pitch. Tá? Aqui, o que o que não deve constar. Então, vamos ser objetivos, vamos falar sobre o que é importante, vamos endereçar essas questões e o restante fora. Não agrega, sai. Por quê? Porque a gente precisa de uma comunicação muito clara quando a gente está falando com essa banca, porque a banca não vai ouvir só o seu discurso, ela vai ouvir todos. E vocês não são 5, vocês são 50. Então, imagina que você é o 10º a se apresentar, a banca já está um pouco mais desgastada. Se você começar a colocar muita informação que não faz sentido para a banca ali, cara, ela já está cansada, entendeu? Precisa ser uma experiência boa. Filtrem. Uma dica muito, 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 muito importante, que é não começar discursos, não importa se é pitch ou se é vida, com então. O então, ele não é um começo de frase. Apenas, a menos que ele já esteja dentro de um parágrafo. Mas o que eu quero dizer com isso toda vez que vocês começam a responder uma pergunta com então, ou que vocês começam um discurso com então, a impressão que nós temos é que está vindo uma grande desculpa na sequência. Um grande mar de mentiras, uma grande, sabe? Porque não tem conexão com o antes. Por isso a gente se apresenta. Porque se você falar, olha,
Eu sou a Laura, sou a gestora da Desaveste e vim aqui contar para vocês sobre o nosso programa. Então, todo mundo ali, ok, já tem esse contexto. Por isso que eu não começo com então. Agora, vem comigo para vocês verem como é que isso é prejudicial para vocês. Vocês se lembram quando vocês eram crianças e o adulto responsável por vocês mandava vocês fazerem alguma coisa? E aí, óbvio, crianças e adolescentes sendo crianças e adolescentes. Você foi fazer qualquer outra coisa que não era o que te pediram e aí te cobraram e você não tinha feito, óbvio. E a sua resposta começou com então. E aí você inventou uma desculpa, tipo, para a lição de casa sempre era o cachorro comeu, mesmo que você não tivesse cachorro. Para alguma coisa era, sei lá, minha avó foi na capoeira e se machucou. Foi dar banho no peixinho dourado. Várias loucuras, assim. É nesse sentido. É essa a sensação que a gente tem quando vocês começam um pitch com então. Não façam. Pulem. Comecem com afirmação de propósito, se apresentem. Comuniquem com paixão. Ninguém sabe mais do business de vocês do que vocês. Nem nós, consultores que estamos acompanhando vocês nesse processo, nem Andrezinho, que está ali desde o dia zero com alguns de vocês, sabe tanto do business de vocês quanto vocês. A gente pode ter uma visão muito boa do agora. A gente não sabe do como foi e a gente não entende completamente no que vocês estão pensando. Portanto, se apropriem dos discursos de vocês. Se só vocês sabem do que vocês estão falando de forma completa, eu não tenho como refutar. Me convençam com um brilho nos olhos. Pensa só, quem te convence melhor? Uma pessoa falando sobre, não sei, como resolver uma grande questão global, mas falando com uma postura fraca, com uma energia baixa, com uma voz quase que tremendo. Ou você vai acreditar numa pessoa que te ensina a fazer miojo gourmet em 5 minutos, porque é assim que se... Veja, eu posso estar falando de uma coisa muito mais relevante, mas se eu não estiver comunicando com paixão, eu não vou transmitir credibilidade, as pessoas não vão me ouvir. Não é sobre gritar no microfone, mas não se deixar parecer menor. Porque quando a gente faz menor para os outros, a gente se sente menor. E aí a gente fica inseguro, e a gente não comunica, e a gente coloca as nossas ideias a perder. Não deixe isso acontecer com vocês. Para além disso, cuidem das posturas de vocês. As posturas influenciam diretamente a maneira como vocês se comunicam e como vocês se comportam. Vamos sorrir ao falar da solução, nós estamos mudando vidas. Vamos fazer uma cara mais séria ao falar do problema. Vamos manter sempre nossa cabeça erguida, porque isso nos ajuda a projetar melhor as nossas vozes. Para além disso, outras dicas que trago para vocês. Nunca na vida de vocês deem as costas para a plateia, nem que seja para ler um slide. A banca está observando vocês e vocês têm 4 a 5 minutos para gerar uma conexão genuína com essas pessoas. Cientificamente, demora 30 segundos para vocês se conectarem de fato. Se você demorou 30 segundos para a pessoa começar a te ouvir de verdade e você deu as costas, você perdeu 1 minuto do seu pitch. Porque são mais 30 segundos para essa pessoa. Alô? Olá. Qual a opinião aqui dos desavistados no presencial? Fala aí. Eu acho que seria melhor presencial a apresentação do que online, porque assim você consegue mostrar mais, tipo, sua presença de palco, né? Vamos dizer assim, As duas coisas acontecem. Uma coisa não anula a outra. O fato de vocês estarem presencial vai trazer algumas dificuldades e vai exigir postura. O fato de vocês estarem no online vai trazer outras dificuldades e vai exigir postura. Eu vou trazer aqui os comparativos para você, acho que tangibiliza melhor para vocês. Quando a gente está falando Laura, é que todo Oi? mundo fazer virtual para ficar uma coisa igual para todos. todo mundo daqui, né? A pré-banca, você está falando. Não tem essa coisa de as coisas de Salvador tiveram vantagem por estar presencial. Aí todo mundo vai estar no virtual porque vai englobar. Aí muda a modelo e está todo mundo presencial. Exatamente. Essa pergunta foi isso. Exatamente. É o jeito de nivelar todo mundo assim como a gente faz com o tempo. Mas o que acontece? Isso. Como isso serve para a vida, vou trazer para vocês os 2 aspectos. Quando a gente está falando do presencial, a gente não dá as costas para a plateia, nem para a banca. Quando a gente está falando do online, a gente fala de câmera aberta.
Mesmo que a gente não esteja olhando nos olhos das pessoas que estão nos ouvindo, a gente precisa fazer com que essas pessoas se sintam vistas e percebidas. Então, olhem para a câmera de vez em quando. Olhem, pontuem como se vocês estivessem numa sala cheia. Isso vai dar para a pessoa uma sensação melhor com relação ao discurso de vocês. E por isso, a câmera deve estar aberta. Postura reta, ela é muito além do que você mostrar presença no presencial, vamos dizer assim, no físico. Uma postura aberta, quando você está no digital, também passa para as pessoas, também fortalece a tua sensação sobre você mesmo e te ajuda a projetar a voz da mesma forma. Vai te exigir menos esforço. Você não vai falando até a sua voz ficar fininha, porque você está conseguindo dosar isso justamente por uma postura reta. E vai continuar transmitindo confiança para as pessoas. Isso é um ponto. Para quem estará eventualmente na vida, em algum momento, fazendo uma apresentação no presencial, jamais na vidinha de vocês escondam vossas mãozinhas nos vossos bolsinhos. Porque sempre parece, quando você está com a mão no bolso, que você está muito aflito para sair de onde você está. A mão no bolso não transmite confiança, não esconde nervosismo. Faz parecer que você não está afim. Péssimo. E, no geral, as pessoas que estão sentadas em relação a uma pessoa que está de pé, elas vão começar a reparar numa coisa que fica na altura da sua mão quando você coloca ela no bolso, que você não quer que ela repare. Parece horrível, mas é exatamente isso que acontece. Diga! Então, eu queria saber se vamos enviar o nosso pitch com antecedência para que a banca avaliadora tenha conhecimento antes. Não. Ok. Não, justamente para não gerar nenhuma possibilidade de conexão da banca com vocês antes e aí não influenciar no resultado final. É a melhor forma que a gente tem, de novo, de garantir igualdade entre todos vocês. Que mais posso trazer de linguagem corporal para vocês? Evitem dancinhas, tanto... Você mandava antes? Ela fazia, não foi assim. Você mandava uma semana antes. Não está dando para entender vocês. André? Pode prosseguir. Então tá bom. Seguimos a partir daqui. Quando a gente está falando também dos nossos discursos, né, tanto no presencial quanto no digital, a gente não usa as mãos nos bolsos justamente porque a gente gesticula. Para o digital, isso traz mais vida, para o presencial, isso tira a mesmice. É muito chato falar com alguém que não se mexe, não mexe os braços, seja com presencial, seja virtualmente. Então, trabalhem isso. Evitem as dancinhas que atacam a labirintite de todo mundo que está assistindo vocês, no presencial ou no digital, porque isso não transmite vida, isso comunica nervosismo e nos deixa ansiosos enquanto ouvintes. O que faz com que a gente só queira que seu pitch acabe logo. Tomem esse cuidado. Vai dar medo. É um verdadeiro terrorismo fazer um pitch, principalmente para os tímidos, mas é uma sensação de dever cumprido para poucos. Ai, putz, eu vou travar. Tudo bem, se você ensaia antes, você reduz o seu nervosismo. Se você buscar falar com calma, pausadamente, a sua sensação de desespero, principalmente para os tímidos, ela também reduz. Coloquem na cabeça de vocês sempre. Ninguém sabe do que eu vou falar tão bem quanto eu. O meu negócio, ele faz sentido. Vocês estão em processo de validação. Quem está na ideação, quem já está na atração já validou. Não tem que ter medo. Ninguém ali na banca vai acabar com o que vocês desenvolveram. Tá tudo certo. Tá? Vocês vão seguir a partir daí. Agora, para quem precisa de um helps aí, primeira coisa é respira, relaxa, se acalma. Eu sei que essa é a última coisa que a gente quer ouvir quando a gente está estressado, mas cientificamente falando é exatamente o que deve ser feito. Quando a gente trabalha a nossa respiração, a gente tenta acalmar um pouco, o que acontece é que a gente consegue ter um foco melhor. E não sou eu que estou falando. Quem está falando são especialistas em mindfulness, especialistas em exercício de respiração como yoga e a elite da Marinha,
dos Estados Unidos da América, os Navy SEALs estadunidenses, para aqueles que também entenderam o que eu quero dizer com isso. Eles usam a respiração que a gente chama de respiração em caixa para ajudar a dar uma limpada na mente, manter o foco e estar presente naquele momento de verdade. Tá ali, ciente do ambiente, ciente do que está acontecendo e ainda assim desempenhando o seu papel. Como é que funciona essa respiração? A gente vai inspirar durante 4 segundos, segurar a respiração por 4 segundos, expirar durante 4 segundos e reter a respiração ali durante 4 segundos. Isso o exercício vai fazer por ali uns 1 minuto, 2, enquanto você vai repassando o texto, enquanto você vai entendendo essa situação como um todo. Isso vai ajudar vocês a baixarem a ansiedade de vocês, a conseguirem falar um pouco mais devagar e a comunicar melhor. Ajuda, principalmente para quem é muito tímido, quem fica muito ansioso, ajuda muito. Eu faço isso 100% do tempo. Quem me viu fazendo isso em Salvador viu, quem não viu perdeu, entendeu? Mas de fato funciona. Eu digo para vocês que funciona. Sendo placebo ou não, para mim rola que é uma beleza. Então experimentem isso, né? E por último, e não menos importante, peço encarecidamente a vocês que nunca na vida de vocês terminem um discurso com "é isso". O que vocês estão fazendo não é trivial, o que vocês estão fazendo não seria feito por qualquer um, o que vocês estão endereçando como questão, que vocês acharam como solução, o impacto que vocês estão causando, não é da noite para o dia. É isso. Faz parecer pouco, faz parecer fácil, faz parecer pequeno, faz parecer que tanto faz. E não é bem assim, senão vocês não estavam aqui com a gente. Terminem com um chamado à ação, terminem com um convite, tragam as pessoas com vocês, tragam elas para a conversa, né? Chamando ali para que acessem o site, para que acompanhem o trabalho de vocês, para que invistam, para uma reunião, para o que quer que seja. Mas não termina com isso. E se tudo isso aqui não foi motivo suficiente para você escolher uma boa frase, lembrem-se que quando um empreendedor termina um pitch com "é isso", uma fada perde as asas, um unicórnio perde o chifre e um pobre pandinha morre na China. Vamos salvar estes animais, né, alguns já míticos, para que a gente aí consiga performar melhor no nosso dia a dia. Tá bom? Estou à disposição de vocês. O nosso time está à disposição de vocês. Fiquem à vontade para nos acessar e para que a gente consiga ter pitches mais do que incríveis, ali, tanto na nossa pré-banca quanto no nosso Demo Day, e mostrar do que é que somos capazes, a que viemos e para onde vamos. Beleza? Muito obrigada aí. Pessoal, vamos trazer aqui, temos tempo para perguntas. E aí, depois, André, vou te pedir para a gente reforçar todos os avisos ali sobre o nosso Demo Day, para garantir que esteja todo mundo na mesma página. Beleza? Beleza, parabéns. Só ficou faltando mesmo a informação de quanto tempo vai ser o pitch. Isso a gente confirma, mas se planejem para algo entre 4 e 5 minutos de fato. Perguntando aqui, Laura, o resultado sai no mesmo dia, sai depois, como vai ser? A ideia é o quanto antes. Pré-Demo Day ou no Demo Day? O Demo Day vai ser no mesmo dia, a premiação, mas o pré-Demo Day. O pré-Demo Day, a ideia é que a gente disponibilize para vocês até o dia seguinte. Por quê? Porque depois que as bancas forem terminadas, e são muitos projetos, né, muitas startups aqui, a gente vai precisar deliberar com as bancas. Então, a gente precisa ali de um tempinho para poder fazer isso e segurá-los ainda mais para além dessa pré-banca, ter a crueldade. Então, a gente anuncia depois. Pode ser assim? Todo mundo bem com isso? Eu sei que vocês estão ansiosos, mas eu não tenho o que fazer, gente. Vocês são muitos. Entrega de cheque ao vivo, ó. Depende. Essas coisas tá até chegando. Meu pé não. Minha família falou já em segurança.
A galera presencial aqui tá animada, viu? Vai ser lá no Hub Comércio, é, Laura? Oi? Vai ser no Hub Comércio, é? Isso, vai ser no Hub. Vai ser no Hub. No comércio? Isso. Ah, então dá direito a um banho de mar lá. Beleza, show de bola. Olha aí! Chamar logo os salva-vidas, Eu acho que vai preparar acabar logo em o bombeiro. Mas a praia da fascinação, a praia da preguiça aqui de glória. Nada disso, André. Chama logo os bombeiros, avisa logo a galera do salvar. Viu, André? Avisa o pessoal do salvar para depois do Demodei dar uma passadinha lá para poder. Já fica com tensão, né? É, Pode deixar, a gente vai chamar os salva-vidas, bombeiro, todo mundo. Vai ter cheque, vai ter brinde, vai ter troféu. Cheque Vai cair no aproveitando a oportunidade. Você vai levar cheques gigantes para casa e aí tô falando. Aproveitando a oportunidade, vai ser nesse momento que também vai se discutir ou vai se revelar também. Pessoal, O que diz? Eu não escutei. vamos organizar que tá todo mundo falando um por cima do outro. Vai ser nesse momento que vai, depois do Demo Day, que revelar, né, quem são os 3 primeiros ganhadores das 2 etapas, que vai se falar também sobre os investidores, ou vai ser posterior, que vai chamar um a um para poder conversar sobre ver a maturidade, sobre aquele preenchimento de ficha que fizemos junto com o Ed. Qual foi o preenchimento de ficha? Para saber que ficha foi? A ficha sobre quem quer investimento. Certo. Isso aí já é fora do Desaveste. Ah, ok. Tá bom? Mas a gente está mapeando. Eu vou até passar para a Ed semana que vem isso. Que eu estava mapeando as empresas e já vamos chamar vocês. Tá bom? Para Ok, obrigada. fazer esse. Vai ser provavelmente no mês de julho. Tá bom? Alguma coisa, pessoal? Vai ser 2 cheques. Encerrar. Eu vou botar aqui já na tela. Então, cronograma novamente. Quem vai ter a formulário de presença? Tá mandando. Tá no estado. Pessoal, a lista de presença está no chat e a pesquisa de satisfação, por favor, todos presentes, principalmente a lista de presença, tá bom? Pra vocês fazerem a assinatura. Não dura nem 20 segundos. Reposta aí, Davi, para ficar embaixo, por favor. Você consegue? Eu consigo aqui, rapidinho. Acho que foi lá. Tá no WhatsApp? Não sei. Mandei no chat agora. Zé tem dúvida? Vai escrever alguma coisa no chat aí. Aposto que ele vai perguntar no chat. Davi, você pode dar uma vida? Porque eu fechou. Zero pergunta se todo mundo vai participar da pré-banca. Sim. Quem aparecer, quem não aparecer, não participa. É isso. Seria bom que todos participassem, justamente para que todos possam ser ouvidos. Então, vou passar aqui de novo as datas, pessoal, para Boa. todo mundo ficar ligado, esperto. Vocês conseguiram? O pré-demo day na tela, vocês podem tirar print se vocês quiserem, tá bom? Desculpa, e não o pré-demo day é aqui. Dia 30 e 31 de julho. Dia 30, o pessoal de ideação. Dia 31, o pessoal de tração. O mesmo horário, tá bom? 15 horas. Não será presencial, como está aí, tá bom? Só será online pelo Teams, né?
E vai ser para avaliar o progresso das empresas durante os 4 ciclos do projeto, né? Selecionar as 5 de tração que demonstraram os resultados concretos. Peraí, que aqui está na frente. Tá. Essa aí, ó. Como receita, clientes, parcerias ou crescimento significativo, e as 5 de ideação, que apresentam ideias inovadoras com potencial de impacto e escalabilidade. Aí, durante o mês de agosto, né, essas 10 empresas elas vão passar por 2 consultorias de 1 hora cada, certo? Aonde a gente vai refinar o pitch dessas empresas, validar um modelo de negócio, preparar para o Demo Day e maximizar as chances de sucesso. E dia 28, o derradeiro dia, o dia do Demo Day, certo? 28 de agosto. Né? Esse vai ser híbrido, com a participação de quem não é de Salvador de forma online, de quem é de Salvador de forma presencial e os 10 finalistas de forma presencial, se Deus permitir que a gente consiga trazer todos para cá. Mas vamos conseguir. Tá bom, pessoal? Então, tire o print das telas. As datas estão já fixadas, principalmente agora nesse momento do pré-Demo Day, tá bom? 30 e 31 de julho. E agendem a mentoria de vocês do quarto ciclo, tá bom? A gente já deve estar liberando os nossos calendários para vocês agendarem, tá bom? E aí vocês fazem agendamento com os consultores de vocês. É importante, pessoal, respeitar a quantidade de mentorias, tá bom? Teve empresas que fizeram mentorias com Ed e fizeram com Laura. Aí vocês têm que saber com qual consultor vocês estão, tá bom? Porque vocês pegando 1 hora a mais, vocês tiram a hora de outra empresa, tá certo? Então, por favor, quem é de Laura, agenda com Laura, certo? Vocês têm direito a 2 mentorias de 1 hora. Quem é de Ed, com Ed, que é comigo, que é com Gabriel, tá bom? Importante seguir essa normazinha, tá bom, pessoal? Alguma coisa, Laura, para finalizar? É isso! Não pode finalizar com isso. Eu queria ver se você estava prestando atenção. Muito bom. Alguém A gente tem queria... dificuldade de pegar a lista de presença? Boa. Importante aqui, gente, não terminem com isso, respondam a lista de presença, já se inscrevam para o nosso Demo Day. Não deixem de agendar as vossas consultorias, é importante, vai fazer diferença, nós podemos ajudar. Então, aproveitem essa reta final aqui para extrair o melhor que vocês podem de nossos consultores. Para além disso, quero agradecer o tempo de vocês e convocá-los todos, assim que eu tiver a data, eu aviso, para uma grande festa da minha chegada a Salvador, que deve acontecer no final de junho, ou no comecinho de julho. Então, já guardem um espaço nos vossos corações. Já vem do trio elétrico da Barra Teondina. Por favor. Pronto. Resolvido. Chega quando, Laura? Oi? Chega quando em Salvador? Salvador, final de junho, começo de julho. Ed está encarregado de me levar para passear pelas quadradezas. E aí vamos causar. Essa é a melhor notícia de hoje. Oh, filha! Vou dar reaçãozinha aqui. Beleza, pessoal. Então, estamos fechando por aqui. Obrigado pela presença de todos, pela participação. Certo? Estamos à disposição. Tá bom? Quem puder abrir a câmera para tirar um print, uma foto. Aquela belíssima fotoca, hein? Tira uma selfie lá. Por favor, para tirar um printzão aqui. Mas eu vou compartilhar com vocês enquanto a gente aguarda. Eu me lembro de ter conhecido Nilza pessoalmente, então eu não tenho nenhuma distorção da imagem dela pela câmera. Mas, e eu compartilhei isso com a Amanda. Quando eu conheci a Amanda pessoalmente, eu realmente achei que a Amanda tinha uns 20 centímetros a mais e o Davi tinha pelo menos meio metro menos. Travou. Travou. Tá ruim, ué. Tá ruim.
Travou. Ela ficou impressionada porque eu era baixinha, porque ela achava que eu era alta. E eu achava que o Davi era baixinho. Porque a gente era baixo, eu era caindo. Caio voltar. Oi, voltou agora. Você falou de Amanda, na hora que você falou Amanda, a gente caiu. Eu tenho muita. Tá ouvindo? Outra Tá. qualidade ruim. Laura, escutou o Oi. que a Amanda falou? Eu ouvi uma parte só, faltou um pedacinho. É porque aqui minha internet caiu. Lembra disso? Eu falei que você ficou impressionada com minha altura, que eu tenho muita, né? Aí você falou, Oi, nossa, nossa, que fiquei. menina grande. Fiquei que eu olhava para cima assim. Olha. Mas Pois é, potência é né? assim, gente, não importa o frasco. O importante é ser potente. Oi? Oh, Cadê nossa Pronto, foto? foi, pessoal. Obrigado a todos. Valeu, galera. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. E obrigada, Laura. Obrigada, André. Obrigada a todos. Tchau, pessoal. Obrigado, hein? Tchau.